Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana, que todas as sextas-feiras tem trazido um conteúdo diferente para o nosso canal no YouTube, às 19 horas. Hoje nós teremos o prazer de reunir aqui 3 palestrantes da nossa casa, Rose, Renato e eu, para fazermos um bate-papo feliz sobre o tema voluntariado. E antes de começarmos, como sempre, vamos elevar o nosso pensamento à nossa querida irmã Zarabatana, que dirige espiritualmente a nossa casa, agradecendo a ela a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, tentando levar um conteúdo que seja útil a todos os amigos que nos acompanham nas sessões presenciais e também no canal do YouTube, agradecendo então essa oportunidade de estudo, de esclarecimento, de levar uma palavra amiga, uma orientação, que sem dúvida serve também para nós palestrantes que estamos aí junto com vocês nessa caminhada de evolução na direção do amor, na direção da bondade. Que assim seja. Meus amigos, o tema de hoje, então, é o voluntariado, mas nós vamos falar do voluntariado numa perspectiva um pouquinho diferente. Nossa amiga Rose lembrou da prece de São Francisco, que sempre utilizamos, né, nos trabalhos da nossa casa, uma prece tão bonita, e que ela, por si só, é um convite ao voluntariado, é um convite à ação, ao agir, né? Quando ela nos lembra que onde houver ofensa, que a gente leve o perdão, onde houver discórdia, que a gente leve união. Ou seja, a oração de São Francisco nos convida a tomar uma atitude, né? A fazer a diferença na vida de alguém. Em especial, quando ela fala, abre aspas, pois é dando que se recebe, né? A Rose bem lembrou, fecha aspas, a Rose bem lembrou que ali está contido um valor muito importante, que é a prática do voluntariado, né? Que quando a gente se doa para uma atividade que gera um bem comum, seja na casa espírita, seja na nossa vida social, nós é quem somos os mais agraciados com essa atividade. Não só aqueles os quais ajudamos, mas estamos principalmente ajudando a nós mesmos. Pois bem, a pandemia, ela nos ensinou muita coisa, né? Todos nós tivemos que nos adaptar, inclusive o trabalho voluntário, que passou a ser feito de maneiras diferentes, criativas, para conseguir continuar alcançando mais e mais pessoas. E no Lar Irmã Zarabatana não foi diferente, né? Tivemos que adaptar o nosso trabalho, as sessões passaram a ser virtuais, as palestras virtuais, e mesmo agora que as restrições de isolamento foram reduzidas, né, nós entendemos a importância de manter algumas dessas atividades virtuais para que elas possam continuar alcançando pessoas que não necessariamente estão junto de nós. E esse trabalho ele é feito de maneira voluntária pelos médiuns da casa, pelos palestrantes, pelos orientadores de estudo, toda uma equipe que está por trás também, preparando materiais, estudando para que o tema seja apresentado de forma cada vez mais produtiva e mais útil a todos que nos acompanham. Então, nós queríamos trazer o tema do voluntariado também da perspectiva de quem faz o voluntariado, de quem trabalha pelo voluntariado, utilizando, a princípio dessa nossa conversa, a nossa experiência pessoal com o trabalho na nossa querida Casa Espírita Lar Irmã Zarabatana. Então, meus amigos, primeiro eu queria perguntar a Rose. Rose, eu queria que você contasse um pouquinho, né, da experiência que você teve com a adaptação do atendimento fraterno, né, que a casa vem oferecendo há tanto tempo, esse momento de acolhimento, de orientação, de um apoio espiritual, psicológico de alguma forma, né, de um colo, de um ombro amigo, de uma palavra, e que na pandemia a gente viu que não seria possível fazer ele mais de maneira presencial e tivemos então que nos reformular para que essa ajuda continuasse sendo oferecida. Então, na perspectiva de alguém que voluntariamente
né, se dispõe a ajudar uma pessoa desconhecida, né, como é que você colhe os frutos dessa experiência em relação ao trabalho do atendimento fraterno nesse tempo virtual e como é que anda hoje, né, esse trabalho voluntário? Ótimo. Excelente pergunta, Felipe. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. A questão do trabalho, do atendimento fraterno e o voluntariado da equipe do Lar Irmã Zarabatana com relação a esses atendimentos, a meu ver, ele cresceu, foi um trabalho que cresceu muito, que ganhou muito, até com o advento da pandemia. Porque não que nós não fizéssemos o atendimento fraterno na nossa casa, sempre fizemos, continuamos fazendo. Até mesmo hoje, fazemos virtualmente com as pessoas que frequentam a nossa casa, porque nós ganhamos em tempo, em qualidade de atendimento, na medida em que nós conseguimos falar com a pessoa no momento em que ela está em casa, que ela reserva aquele horário para conversar com um atendente, enfim, ganhamos em qualidade. E ganhamos em alcance, porque durante a pandemia nós tivemos a oportunidade, fruto da divulgação do que ocorreu por conta das palestras, né, do que nós passamos a fazer, colocadas no canal do YouTube, muitas pessoas de muitos outros estados entraram em contato conosco através do e-mail do Lar Irmã Zarabatana e solicitaram atendimento fraterno. Então, curiosamente, a maior parte dos atendimentos que nós fizemos durante a pandemia foi para pessoas de fora do estado e de locais bem distantes do Rio de Janeiro, do interior do país. Foi muito interessante. E é muito gratificante a gente saber que a gente consegue, de alguma forma, tocar um coração, levar um esclarecimento de uma forma um pouquinho mais personalizada, um esclarecimento sob a luz da doutrina espírita. Lembrando sempre, né, que o atendimento fraterno ele tem esse objetivo, né, esclarecer a pessoa sob uma perspectiva espiritual daquele momento em que ela está vivendo. Então, é muito interessante a abrangência e como é gratificante a gente poder alcançar. E como voluntário, seja nos atendimentos como eram antes na casa, seja agora, que eu faço, né, virtualmente, é muito, muito, muito gratificante. É realmente a sensação que fica da gente poder estar doando às vezes 2 horas do nosso tempo com sinceridade, de entrega real para aquela pessoa, com 100% de atenção ao que aquela pessoa está dizendo e entregando da gente o melhor que a gente tem, né? Para realmente poder tentar ajudar, de alguma maneira, impactar positivamente a vida daquela pessoa, e o feedback que a gente tem é sempre muito positivo. É muito gratificante, é nessa hora que eu me lembro, sim, que é dando que se recebe. É um atendimento que a gente faz, a gente recebe em dobro, nem mais do que dobro. É importantíssimo, é um trabalho muito, muito bacana. Só uma colocação. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas necessitando de uma palavra amiga. Hoje, um irmão, uma irmã, qualquer pessoa que esteja acessando essa palestra hoje ou no futuro, se tiver a oportunidade de emprestar o seu ouvido, o seu ombro para uma pessoa, não se esqueça de que isso é um trabalho voluntário. É você se voluntariando ao lado dessa hoste de trabalhadores do bem que andam de braços dados com Jesus Cristo para tentar divulgar, né? Distribuir um pouco de caridade, um pouco de amor, um pouco de empatia e um pouco menos de dor por aí afora. Esse é um ponto muito importante que você colocou, Rose, porque muitas vezes a gente acha que não pode ser voluntário ou prestar uma caridade porque não tem dinheiro ou porque não tem tempo, né? O trabalho, os filhos, a família, enfim. E a gente esquece que essa caridade ela pode ser feita de maneiras muito simples, né? Como você mesmo comentou, quando a gente empresta o ouvido para alguém que precisa desabafar, colocar uma dor para fora, escutar
uma dica, uma orientação, né, de alguém que está vendo aquele sofrimento, aquela situação de fora, isso já é caridade. Né? Quando a gente se dispõe a parar na rua, por exemplo, não tem o dinheiro da esmola, mas a gente tem a possibilidade de ouvir aquela pessoa que está lhe pedindo, de dar um bom dia, de retribuir para ele um sorriso, para que ele se sinta alguém, para que ele se sinta vivo, né? E não se sinta um objeto esquecido no meio da rua. Isso também é caridade. Não se sinta invisível. Sim. Porque as pessoas se sentem invisíveis. É isso. Então, a gente tem que perceber no nosso entorno e nas pequenas coisas, né, que a gente possa estar sempre atento a como ajudar o próximo nas variadas formas, né, e das maneiras mais singelas. E trazendo isso um pouco, a questão do voluntariado de uma forma mais ampla, todas as pessoas que tenham vontade de se voluntariar, que procurem também dentro nas suas cidades, nos seus locais, né, de origem, às vezes até nas próprias empresas. O Renato até no bate-papo anterior estava comentando em empresa onde ele trabalhava que havia trabalho voluntário onde as pessoas poderiam se engajar, para poder, então, a pessoa não deixar aquilo só na vontade, do, um dia, não, procurem se informar. Às vezes a pessoa sabe um pouco mais de uma matéria, de uma coisa, ela pode dar aula, por exemplo, ajudar algumas crianças que têm dificuldade no colégio, enfim, N coisas que podem ser feitas, mas que não deixem de fazer, porque a gente ganha muito mais do que a gente entrega, com certeza. Quer ver um outro exemplo? A pessoa pode aplicar o conhecimento da sua profissão para ajudar uma pessoa, né, que não tem condições ou que não tem conhecimento necessário. Como, por exemplo, um advogado que possa se juntar a uma organização social para ajudar a resolver pequenos problemas de documentações ou pequenos problemas judiciais, né? Uma enfermeira que possa fazer um atendimento numa casa que acolhe pessoas moradores de rua, enfim, a gente teria aqui N exemplos, né, de como as pessoas podem, cada um com a sua característica, qualidade, conhecimento, ajudar o próximo. Né? Basta procurar e se dispor a fazer isso. Mas eu queria trazer o nosso amigo Renato aqui para o nosso bate-papo, perguntando a ele e pedindo para ele contar também um pouco da experiência dele em relação ao envolvimento dele, o voluntariado dele para o nosso querido Lar Irmã Zarabatana, na medida que o Renato, durante muitos anos, né, viveu no Rio de Janeiro, palestrou para casa presencialmente durante muito tempo, e a vida levou ele para um outro estado, mas ainda assim ele vem se dedicando e doando seu tempo para ajudar o trabalho do Lar Irmã Zarabatana. Renato, queria que você contasse um pouco, então, da sua experiência e como esse trabalho voluntário também, qual é o retorno que ele traz para você. Boa noite, Felipe, boa noite, Rose, boa noite a todos que estão assistindo aqui o nosso papo, né? Papo Feliz, né? Eu saí em 2014, né, do Rio, fui para Salvador, atualmente estou em Aracaju, e algo que me incomodava muito, embora eu tenha participado também de outros centros espíritas, né, participo direto ou indiretamente, mas o meu coração e as minhas vibrações estão eternamente com o Liz. Então, foi algo que me incomodava, né? Mas em 2020, com a pandemia, né, eu falei com o Bira, logo que surgiu, olha, hoje está tudo virtual, aula virtual, eu dou aula de pós-graduação virtual, grupo de trabalho virtual, então o mundo hoje é virtual. E por que a gente não faz isso no LIS, né? Então foi uma grande oportunidade, o Bira, né, o nosso presidente, ele topou a ideia, todos nós, Felipe, Rose, Marina, também nos adaptamos a esse trabalho, e foi uma grande satisfação, não só para mim, mas para a causa espírita, para o LIS, a gente poder doar o nosso tempo, o nosso conhecimento, e quando a gente dá aula, a gente aprende mais do que quando a gente assiste. Então, serve aí não só para nós, mas principalmente para vocês. Tem várias formas de ajudar o LIS. Uma delas é nos ajudando a
a fazer a palestra, mas, claro, né, a gente vai trabalhando junto com a gente. Tem também os nossos encontros, que tem segunda-feira, de 19h30 às 20h30. Então, Sim. o que não falta são oportunidades. Então, falta muitas vezes a gente priorizar o nosso tempo para a gente fazer os trabalhos voluntários, porque tem muita gente necessitando, tem muitas instituições necessitando, e a gente prioriza muitas vezes o nosso tempo para comprar algo, para ganhar um dinheiro extra, às vezes priorizar certas coisas, e a gente sabe que a nossa vida é espiritual e não material. Então, fica a dica aí da priorização dos nossos temas, e o que não faltam são oportunidades. Mas, então, foi uma grande satisfação que a gente tem, embora já voltou presencialmente, mas também temos para aqueles que estão longe aproveitarem essa oportunidade das sextas-feiras, ter esses estudos com todos nós. Sabe, eu queria aproveitar um gancho do que você falou, Renato, sobre o nosso estudo virtual às segundas-feiras à noite, que hoje em dia é segunda-feira às 7h30, no grupo do WhatsApp, que é o grupo de estudos do Lar Irmã Zarabatana pelo WhatsApp. Que o material da segunda-feira é preparado por um grupo de pessoas voluntárias que preparam os roteiros do capítulo que vai ser estudado. O capítulo é apresentado por outros voluntários. Na quarta-feira, presencialmente, alguns voluntários que prepararam o roteiro hoje já estão dando palestras presenciais na quarta-feira, quer dizer, nem eram palestrantes, mas se envolveram com o preparo do estudo, gostaram tanto daquilo e já tem todo o conteúdo, né, dentro da cabeça, porque prepararam o material, para eles ficou mais fácil apresentar presencialmente. Quer dizer, nós já temos a Thaísa, por exemplo, que agora também já até gravou uma palestra para sexta-feira, virtual. Quer dizer, o grupo vai aumentando, as pessoas vão se voluntariando, vão se encantando com o trabalho e aprendem muito, né? E uma coisa importante, quanto mais voluntários nós temos, o trabalho fica menos pesado para o restante do grupo. Porque quando nós temos pouquíssimos trabalhadores, fica tudo centralizado na mão de duas, três pessoas. É puxado. Então, as pessoas, conforme vão se voluntariando, vão entrando, vão participando, vão agregando, todo mundo ganha. É muito bacana ver esse movimento acontecendo. Então, estão todos, quem quiser ajudar, começa frequentando. Participem do grupo da segunda-feira às 7h30. Vejam como é que ele funciona, como é a dinâmica. Os que possam ir presencialmente ao LIS, vejam. Participem das palestras, assistam sextas-feiras. Se não assistir na sexta, assistam depois e depois compartilhem o link daquela palestra para pessoas que vocês vejam que vão se beneficiar com aquele assunto. Porque isso também é voluntariar. É se voluntariar a compartilhar informações do bem. Só complementando, Rose e Felipe, além da gente priorizar o nosso tempo, a gente também tem que entender, eu nunca dei aula, eu nunca dei palestra, sou tímido. A gente se ajuda. Então, não vamos criar empecilhos, todos nós vamos nos ajudar. E vai ser importante para a sua vida esse trabalho. Eu sei, como a Rose falou, eu já trabalhei numa empresa grande em que valorizava voluntariado. E eu faço seleção de pessoas. Quando uma pessoa diz no seu currículo que ele tem trabalhos voluntariados, é valorizado pelo mercado. Então, não é uma questão só ser humano, não é só uma atitude cristã ou espírita, é muito mais, social, porque valoriza a pessoa. Uhum. É social, tem um peso social bastante positivo. É uma via de mão dupla onde todo mundo ganha, né? Levando em conta que o voluntariado tem uma característica que eu acho muito importante, Felipe, que eu acho que a gente deve mencionar aqui no nosso bate-papo. É a questão da responsabilidade. Porque uma vez que você é voluntário, um grupo conta com você, uma instituição conta com você. Suponhamos que você seja voluntário com um grupo de crianças num orfanato. E você se compromete a ir ali uma vez a cada 15 dias. Cria-se expectativa no coração daquelas crianças. Então, a pessoa tem que estar imbuído dessa responsabilidade. Sou voluntário e abraço isso com vontade, né? com garra,
com o entendimento do quanto isso é importante para o outro, né? É olhar a vida do outro e ver o que você está fazendo, como que impacta na vida do outro. Essa responsabilidade é muito interessante, é muito importante de ser vista, né? O Rose, tem um outro ponto desse tema que eu me recordei agora, né? Já que estamos abordando o tema do voluntariado a partir de quem se voluntaria, nós temos visto que a nossa sociedade, infelizmente, ela tem sido causadora, né, de muitos problemas psicológicos, em especial a questão da depressão. Que muitas pessoas, sejam em estado depressivo ou não, muitas vezes se encontram num momento, né, de uma tristeza profunda, de não saber bem o que ela tem, como ela vai sair daquele estado, né? Que tipo de ajuda ela pode procurar. Ela olha para frente e não vê dias melhores, não vê uma esperança, não vê um cenário positivo ou otimista. E aí eu fiquei pensando como o voluntariado pode ser uma ferramenta ou um remédio para as pessoas que eventualmente estão nos assistindo hoje, que estão passando por essa situação, que podem encontrar no voluntariado uma saída ou um apoio para esse momento difícil. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Verdade. Porque, sabe, Felipe, acho que tem uma coisa que permeia o coração de nós, seres humanos, é a vontade do pertencimento. Sabe? Nós gostamos de nos sentir pertencentes a algo. Então, muitas das pessoas, às vezes, sentem um vazio existencial, e eu posso te falar isso até por conta de muito do que a gente conversa nos atendimentos fraternos também. Acontece muitas das vezes a pessoa passar por situações da vida, como, por exemplo, a síndrome do ninho vazio, né? Pessoas, senhoras, pais ou mães que vêm à casa vazia porque o filho casou, foi morar fora e já não tem mais aquela presença, né, da prole dentro de casa, e se vem, meio assim, perdem um pouco do sentido, porque tem tempo sobrando, às vezes, e fica aquele vazio no coração. Também acontece uma dose mais grave, vamos dizer assim, daqueles que estão enlutados, porque também encontram um vazio existencial, né, naquele momento da vida em que perdem um pouco o sentido. A gente gosta do pertencimento e a gente gosta também, sente a vontade de encontrar um propósito na vida. Normalmente, eu gosto muito de falar com as pessoas a respeito disso, primeiro porque no momento da dor, a dor dói. Então, vai buscar a forma de tratar a dor. Mas na hora que, depois que colocou o pé lá no fundo do poço e deu o impulso para subir, porque o fundo do poço serve para isso, né? Para a gente dar um impulso para subir. Conseguiu dar um impulso para começar a subir, começar a valorizar pequenas coisas e procurar encontrar em si uma coisa que goste muito, que sempre gostou. Às vezes, uma pessoa que sempre gostou de fazer crochê e nunca parou para realmente ir lá fazer uma aulinha de crochê. E pode, naquele momento, fazer e aprender, e com aquele ofício, né, manual, aquele artesanato, começar a produzir coisas para beneficiar outras pessoas que precisam. E, às vezes, encontra até um trabalho. Olha, eu estou falando isso porque eu tenho uma pessoa conhecida minha que começou assim para fazer sapatinho de crochê e luvinha para doação e tal, e hoje fez disso um ofício, está vendendo peças e preenchendo o tempo dela. E pessoa em tratamento de depressão. Entende? Então, é uma coisa que a pessoa, no momento em que ela dá um passo, a gente tem a oração, né, gente? A oração, olha o final da palavra, ação. Não é só a gente orar para pedir, a gente precisa empreender um pouco de um esforço próprio para poder modificar, porque a gente sai da faixa vibratória daquele sofrimento e começa a alcançar outras faixas de energia, outras frequências que nos ajudam a ir nos curando. Falando de voluntariado, falando de depressão,
falando de ideações suicidas, por exemplo, né? A gente, a cada, sei lá, hoje em dia, estudos atuais dizem que a cada 30, meio minuto, ou um minuto e meio, uma coisa assim, uma pessoa está se suicidando no nosso planeta. Enquanto nós estamos conversando aqui, várias pessoas já tentaram contra a própria vida. Então, um trabalho voluntário, por exemplo, como o do CVV, do Centro de Valorização da Vida, nós temos, inclusive, uma palestra no nosso canal, que a Marina fez, com o responsável pelos voluntários, né, do CVV, da regional. Nossa, é um trabalho lindíssimo. Então, quem precisa de um apoio, e naquele momento não sabe quem falar, liga para o CVV, é número de utilidade pública. Felipe, a gente pode depois, até aqui embaixo, na descrição do nosso bate-papo, colocar números como o CVV, de repente alguns links para algum local, sites de voluntariado, o nosso e-mail do LIS, novamente, onde as pessoas podem solicitar o atendimento fraterno, mandando um pequeno resumo da questão e o seu nome e seu telefone com o WhatsApp para a gente poder agendar. Enfim, aqui abaixo, né, Felipe? A gente depois deixa na descrição algumas informações que podem ajudar as pessoas. Mas, realmente, não é dando que se recebe, a cura também passa por aí, sabe? É importante. Não estou falando no momento da dor. Eu digo quando a pessoa começa a buscar o pertencimento, né, e um propósito de vida. Renato, para a gente terminar, queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que têm a vontade, mas ainda não conseguiram dar o primeiro passo para começar uma atividade de voluntariado. Tá, então, o primeiro passo tem que ser hoje, agora. Então, pode nos contactar aqui no e-mail do LIS ou qualquer outro canal para priorizar o seu tempo e, se você acha que não tem perfil, se você acha que não tem competência, a gente ajuda. E se você não tiver no perfil para aquele serviço, a gente vai direcionar, porque sempre tem algum serviço que a casa precisa. Pode ser o LIS, pode ser qualquer outro centro espírita, pode ser qualquer trabalho voluntário, pode ser uma limpeza de praia, mas o mundo precisa muito de todos nós. E nós vivemos em sociedade e aguardamos a boa vontade, porque isso vai ajudar a nós e principalmente a você mesmo. Felipe, a gente tem um tempinho para falar um pouco sobre a caridade material, porque o Renato falou uma coisa agora que eu me lembrei. Sim. Temos um tempinho? Vou dar um exemplo. Agora, nesse Natal 2022, o Lar Irmã Zarabatana conseguiu retomar uma campanha de Natal para ajudar crianças. A gente já tinha, tradicionalmente, há muito tempo na casa, apadrinhávamos um grande número de crianças, e até vinculados ao CESUP, que era uma instituição na região do Suruí, na Serra do Rio. Bom, o CESUP fechou na época da pandemia, nós não fizemos mais a campanha. Esse ano resolvemos retomar, surgiu a oportunidade, apadrinhamos um grupo menor de crianças, mas também a frequência a casa ainda está reduzida, as pessoas estão retornando aos poucos, né? Até se nós tivéssemos 100 e tantas crianças, talvez não dessemos conta esse ano, né? Agora, junto com o apadrinhamento das crianças, que seria um presente, uma roupa, um calçado, né? um brinquedo, além disso, a ideia é a cesta básica para que essas famílias, são 13 famílias, para que essas famílias possam ter, então, proporcionar para essas crianças uma noite de Natal um pouquinho melhor, né, do que normalmente eles poderiam. São famílias realmente carentes. Aí eu me lembrei de uma coisa. Uma campanha, por exemplo, de arrecadação de fundos, para essa ou para qualquer outra causa. Uma pessoa que está na sua casa, que tem, por exemplo, um grupo grande de outros grupos, grupos de familiares, de amigos, de outros grupos, se ela abraça uma causa em que ela resolva ali, então, divulgar e recolher donativos em prol daquela causa, ela está fazendo um trabalho voluntário. E ela não precisa de muito, a não ser o tempo dela, a vontade de ser útil e um celular. Concordam?
É uma coisa que a pessoa pode... Ah, não vou ficar pedindo. Por que não pedir? Faz uma coisa bacana, fala com pessoas da sua confiança, que confiam em você e que sabem que você vai destinar aquele valor para aquela causa. Escolha a causa animal, né? As crianças, enfim, cestas básicas, o que for. O importante é a gente fazer, como disse Renato, hoje é um bom momento. O agora é o melhor momento para esse tipo de coisa. É verdade, nunca é tarde para começar, né? Meus amigos, agradeço demais vocês por esse bate-papo gostoso. Espero que tenha sido proveitoso aos amigos que também nos assistem pelo canal do Lar Irmã Zarabatana, ou que também assistirão futuramente presencialmente na nossa casa. E vamos agradecer, então, a espiritualidade amiga que esteve nos apoiando nesse momento, para que pudéssemos levar uma mensagem de alegria, de esperança e de paz àqueles que nos ouvem. Muito obrigado a todos, desejamos uma boa noite e esperamos nos encontrar aqui novamente em breve, nas próximas sextas-feiras. Muito obrigado. Isso. Quero desejar a todos um Feliz Natal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.